Seja sempre louvado. Caríssimos irmãos, eu gostaria de entrar num assunto aqui muito importante da obra de Deus. Quero saudar a todos os inscritos, os que não são inscritos, e gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em comunhão, que nós vamos fazer aqui uma consideração a respeito do livro de Daniel, no capítulo, vamos ver aqui no capítulo 9. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Certo, irmãos? Gostaria de pedir aos irmãos que orassem por nós, que nós estamos orando por vocês. Nunca esqueço de apresentar os irmãos nas mãos santas de Deus, irmãos. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Já orei ao Senhor, agora nós vamos ler 9 de Daniel, mas nós vamos iniciar no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o santo dos santos. Certo, irmãos? Então, somente até aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Somente até esse pedaço, e ungir o santo dos santos. Então, irmãos, o que são as 70 semanas? Dentro do livro de Daniel, nós vemos esta profecia, que significa algo detalhado a respeito do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já veio, já ressuscitou e já está junto com o Pai. Algo que no Velho Testamento, no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 9, e é algo muito assim relevante. Se nós formos observar no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 9, nós vamos ver que Daniel fazia uma oração pelo seu povo. E aí apareceu o assunto das 70 semanas e do Messias, certo, irmãos? Isto, irmãos, tudo se encontra no capítulo 9 do profeta Daniel, certo? O profeta começa orando pelo povo e reconhecendo os pecados que o povo havia cometido, que a sua nação havia cometido contra Deus, e pedindo a Deus misericórdia. O povo já havia sido levado cativo à Babilônia, e Daniel, mais alguns companheiros foram escolhidos para estarem diante do rei. Não quiseram comer o manjar do rei, como vocês sabem, e o rei viu eles mais formosos e escolheu eles para serem um dos seus príncipes. E Daniel foi um que se destacou em sabedoria, entendimento, enfim. Deus foi com Daniel, certo, irmãos? Com os outros também. E Daniel estava orando, sempre orava. Daniel tinha esse costume de orar constantemente, com a sua janela aberta, irmão, para a banda de Jerusalém. E ele estava orando, pedindo a Deus misericórdia para o seu povo. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel se apresentou a ele, irmãos, e apareceu-lhe em uma visão, relatando alguma coisa do futuro de Israel e das divisões das 70 semanas. Aí que nós vamos entrar, irmãos. É algo um tanto assim complicado de entender, por isso tive que fazer algumas anotações de datas aqui, mas eu creio que os irmãos vão compreender. No versículo 24 que nós lemos aqui, vai falar sobre essas 70 semanas e vai falar sobre que foi determinado sobre o povo dessa santa cidade, para que pudesse então, como está escrito aqui, irmãos, ser extintos as transgressões e dar fim aos pecados, certo, irmão? Dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Foi o que foi falado aqui, certo, irmãos? Muitos concordam que essas 70 semanas devem ser, ou melhor, são períodos de anos, irmãos.
deve ser entendida como períodos de anos, ou seja, o período de 490 anos. Estes versículos fornecem uma espécie de relógio, certo, irmãos? Que dá uma ideia de quando o Messias, o Cristo, viria. E alguns, irmãos, já também falam, e é uma verdade, eu também concordo plenamente com isso, com isso, porque até anotei aqui, dos eventos que acompanhariam o seu aparecimento. E tudo isso aconteceu, tudo isso realmente aconteceu, irmão. A profecia continua a dividir os 490 anos em 3 unidades menores, uma de 49, uma de 434, certo, irmãos? Outra dividida pela metade, certo, irmãos? 479 anos pela metade, ou melhor, dividida pela metade. Em 9 de Daniel, versículo 25, vamos ver o que está escrito. Sabe-se, entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, semanas e 72 semanas. O príncipe, 7 semanas e 72 semanas. E as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, que tudo seria edificado, mas um momento de angústia. Realmente, irmãos, quando Neemias foi para construir os muros de Jerusalém, se os irmãos observarem, em Samaria existia um governador que chamava Zambalate, ou Sambalate, não sei pronunciar o nome dele. Ele foi muito contra a construção dos muros de Jerusalém, e a ponto dos soldados terem que construir os muros com uma espada na mão e com o outro lado fazendo os muros. Foi muito angustiante, não foi uma construção assim de alegria, de paz, não. Foi uma coisa muito angustiante, com muita dificuldade, porque alguém lutava para que não se cumprisse essa profecia. Você sabe quem é, não é, irmãos? Então tudo isso nós sabemos, irmãos, porque e sabemos porque realmente aconteceu, né? E essa ordem de restaurar, a edificar Jerusalém, até chegar o ungido, não é? Até chegar o ungido, porque seria edificada para esperar o ungido. Quem era o ungido? Jesus Cristo, né, irmão? O príncipe. Né? São 7 semanas e 72 semanas. Então, 7 semanas são 49 anos. Enquanto que 72 semanas são 434 anos. Certo, irmãos? 434 anos. 434 anos mais 49 anos, vamos ver quanto é que dá? 9 mais 9, 10, 11, 12, 13, vai 1, não é? 3 mais 1, 4, dá 83, não é? Então vai dar 483 anos. Vocês não estão percebendo que a conta está fechando? 483 anos. 483 anos. A propósito das 70 semanas, a profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus causar esses eventos, e aconteceram. Esse propósito pode ser dividido em 6 pontos. Capítulo 9, versículo 24 de Daniel explica: cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. Vemos que os resultados dizem a respeito da erradicação total do pecado. A profecia dos 70 semanas resume o que aconteceu antes que o Senhor Jesus Cristo antes que o Senhor Jesus Cristo venha restabelecer o seu reino milenar. Ainda não estabeleceu o seu reino milenar, isso ainda vai cumprir. Nós aguardamos o reino milenar, que é na volta do Senhor, não é? Então, irmãos, isso é de especial nota na terceira lista dos resultados: espiar a iniquidade do povo. Quando aconteceu isso? Quando foi espiada a iniquidade do povo? Foi quando Jesus Cristo realizou a sua expiação pelo pecado por sua morte na cruz através do sangue por ele derramado.
Vamos ver lá em aos Romanos, irmãos, capítulo 3, versículo 27. O que está escrito lá em aos Romanos, capítulo 3, versículo 27. 3, 27. Vamos ver, irmãos, o que está escrito. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Excluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Porventura, somente dos judeus? Não, também dos gentios. E também dos gentios, certamente. Se Deus é um que justifica pela fé a incircuncisão por meio da fé, a incircuncisão, ou melhor, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Por quê? Porque fomos justificados pela fé em Cristo. Certo, irmãos? Em Cristo. Aqui está dizendo em 3 de aos Romanos, eu li mais ali embaixo, que se manifestou a justiça de Deus, e esta é a justiça de Deus. Por isso que está falando aqui, ó. Trazer a justiça eterna. A justiça de Deus foi no que nos justificou pela fé, gratuitamente pela graça, na redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados, certo, irmãos? Por isso que aqui está escrito que pela morte da cruz nós somos justificados. E em Hebreus, vamos lá em Hebreus, irmãos. Olha como nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Hebreus capítulo, eu marquei aqui, capítulo 2, versículo 17, irmãos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então o Senhor Jesus cumpriu certinho. Ele veio para a expiação do pecado, conforme está escrito aqui, ó, expiar a iniquidade do povo. Expiar a iniquidade. O Senhor Jesus Cristo realizou a expiação pelo pecado por sua morte na cruz. Cumpriu certinho, irmão, as 70 semanas. Então Gabriel, ainda cumprindo as 70 semanas, Gabriel disse que o relógio profético começaria no momento em que um decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Então, quando começou a reconstruir Jerusalém, começou a bater o relógio que o Senhor Jesus ia voltar, ou melhor, que o Senhor Jesus ia vir, entende, irmão? Para expiar o pecado, para morrer na cruz. Os irmãos estão entendendo? Através da reconstrução de Jerusalém, foi ali então que começou a cumprir esta profecia. Por isso que tinha que reconstruir Jerusalém. Desde essa data, desse decreto, e dessa época, passaram-se 483 anos. Você lembra da conta que eu fiz lá atrás? Vocês lembram? Está marcado aqui a conta. Ó. 400 e... Eu marquei aqui em algum lugar. 49 anos mais 434. Quanto é que dá? Vamos fazer a conta de novo. Dá 409 mais 4 dá 13. Vai 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 483. Agora vamos vir aqui. Desde a data desse decreto até a época do Messias haveria 483 anos. Vocês estão entendendo? Está fechando certinho a data, irmãos, que o anjo deu para Daniel. E a história nos diz isso. E foi determinado isso, restaurar e construir Jerusalém. Foi o que aconteceu. Em que época? Na data que o rei Artaxerxes da Pérsia, no ano 455 antes de Cristo, certo, irmãos? Antes de Cristo, falou para Neemias. Vocês leem lá em 2 de Neemias, viu que ele estava triste, aquele assunto todo está em 2 de Neemias. Vamos ver lá em Neemias, para que não haja ninguém dizendo assim, irmão, está falando coisa que não está escrita, eu estou pegando a Bíblia aqui, irmãos. Isto vai ficar um pouquinho longo, mas eu estou explicando dentro das Escrituras, ok? Vamos lá. Neemias, os irmãos prestem atenção. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, está baseado aqui dentro. Não há como você dizer que não é verdade.
Livro de Neemias, ok? Vamos no capítulo, salvo erro, capítulo 2 de Neemias, ok? Vamos no capítulo 2 de Neemias. Neemias, página 613 da minha Bíblia. Vamos ver lá no capítulo. Os irmãos, tenham paciência que eu tenho que procurar aqui na Bíblia para mim não falar alguma coisa errada. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei de Artaxerxes, veja bem, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Eu quem? Neemias. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? E isto senão é tristeza de coração. Temer muito e com grande maneira. Ele ficou com medo. Eu não vou ler tudo, irmão, mas aqui, nesse capítulo, se os irmãos lerem todo, 2 de Neemias, vocês vão ver que Artaxerxes permitiu Neemias ir a Jerusalém edificar o muro, mas foi tempo de angústia, não foi fácil, porque Zambalate era um governador, irmãos, de Samaria, certo, irmãos? E ele foi contra a edificação do muro, e se bem que o rei deu cartas para Neemias, que ele era copeiro do rei, não só copeiro, mas, irmãos, dizem alguns teólogos, alguns que estudam a Bíblia mesmo, e que Neemias também era um conselheiro do rei. O rei era muito, além de ele era um homem, para ser copeiro do rei, para os irmãos terem uma ideia, irmão, tinha que ser uma pessoa muito especial, não era qualquer um, porque o rei, existiam muitas conspirações naquela época, existiam pessoas que queriam matar o rei para ficar no lugar dele. Então, para ele escolher um copeiro, tinha que ser uma pessoa realmente que ele confiasse. Então, ele escolheu Neemias porque Neemias era um homem realmente de confiança do rei. Embora judeu e o rei persa, mas o rei confiou em Jeremias, que veja que, em Neemias, veja que Neemias não era persa, era judeu, mas ele tinha um libado, um testemunho que atraiu a confiança do rei, ok, irmãos? Então, por isso que nessa época o rei Artaxerxes autorizou a construção de Jerusalém. Foi aí, através desta parte, que houve então os 49 anos das 7 semanas, que cobre o tempo que levou para reconstruir Jerusalém. As suas praças, as suas circulações, certo, irmão? Porque Jerusalém tem muitas ruazinhas, etc. Enfim, reedificaram a cidade, mas foi tempos angustiosos. Se vocês lerem no capítulo 9 de Daniel, versículo 25, vocês vão ver que foi tempos angustiosos. Essa restauração está narrada no livro de Neemias, e nós estamos usando, certo, irmãos, o calendário judaico de 360 dias, certo, irmãos? Então isso tudo aconteceu, e depois de todas essas datas somadas, nos coloca, irmãos, dentro de uma data depois de Cristo. Não vou entrar mais em matemática aqui, senão vocês, irmãos, não vão entender, mas eu vou direto em Cristo. No ano 30 depois de Cristo, que coincidiu com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No ano 30 depois de Cristo, estava já se cumprindo a profecia de Daniel, os 480 das semanas, da 483 anos, entende, irmão? Estava cumprindo justamente no ano, certo, irmãos? E dentro daquela profecia das 70 semanas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 21, a entrada triunfal de Jerusalém. Cumpriu a palavra que Daniel havia escrito, cumpriu as datas, certo, irmão? Fechou certinho. E fechou, sabe quando? Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, foi a hora que fechou, irmão. Que ele disse, está consumado, quer dizer, fechou. Fechou a palavra ali, deu certinho. Não caiu um J, nem um tio. Tudo que ele falou, até as datas que nós aqui tentamos
desmistificar, ou melhor, não é que é mistificar, eu acho que usei uma palavra errada. Tentamos explicar para os irmãos, perdoem, irmãos. E também eu não tenho muita sabedoria, mas eu sei que eu sei muito bem dentro daquilo que estou falando, com certeza, com fundamento, com firmeza. Os irmãos não precisam ficar preocupados achando que eu estou ensinando coisa errada. Isso aconteceu mesmo. O que Daniel falou cumpriu na íntegra, data, ó, tudo, irmão, tudo, não caiu um por terra. Por isso que tem muitos que lá em Israel que nem creem que Daniel é profeta, porque o que ele falou aconteceu. E ele disse que o Messias ia entrar naquele dia, que era o Messias que ia entrar em Jerusalém, entendeu, irmão? Que era o Messias que... Porque os judeus, eles esperam um Messias que venha restaurar Israel. Por isso estão esperando um Messias que não é o Messias. O Messias veio para restaurar o reino, irmão, mas espiritual, não era uma coisa material. Ele restaurou, ele expiou os nossos pecados, ele tirou, ou melhor, o peso do pecado de cada um de nós, cumprindo assim a profecia de Daniel, a previsão que Daniel havia feito, que o Messias haveria de ser morto. E depois, irmãos, ainda cumpriu mais, que depois dele morto, haveria uma destruição em Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, irmão. Porque se nós formos ler aqui no livro de Daniel, depois vocês podem ler, eu não vou entrar muito em detalhes, irmão. O livro de Daniel, no capítulo 9, salvo o erro, 26, os irmãos dão uma olhada lá. Bom, é melhor dar uma olhada aqui, irmão, senão alguém pode achar, né? 9, versículo 26. Vamos ver o que está escrito. Depois das 72 semanas, será tirado o Messias, que foi crucificado. Certo, irmãos? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, quer dizer, o povo do príncipe que há de vir. Quem é o povo do príncipe que há de vir? O povo que estava em Roma. Quem é o príncipe que há de vir? Era o espírito do anticristo. Veio para fazer o quê? Destruir Jerusalém. E destruiu Jerusalém. Em que época? 70 depois de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso que há uma certa ligação. Jerusalém vai fazer 73 anos. O relógio do Apocalipse, irmão, está próximo. Nós estamos próximo da vinda do Senhor. A qualquer momento, nós não sabemos que dia e nem que hora, como vai ser o arrebatamento, quando vai ser. Por isso que às vezes eu prego aqui, irmãos, e às vezes alguém acha que eu estou falando mal da denominação, e isso ou aquilo. Não estou falando mal, irmão. Eu quero dizer para você que é de alguma denominação, eu não quero nem falar o nome, irmão, porque depois entram pessoas aqui falando, mas você já sabe, tem muitas assim, não é uma só, Congregação Cristã, Igreja Adventista e outras igrejas, eu não gosto de falar o nome, irmão, que vem, irmãos, e acham que tem que se rebatizar, acham que tem que isso, que tem que aquilo, entende, irmão? Doutrinas que não estão escritas, rebatismo não está escrito, irmão. Rebatismo não está escrito do rebatismo. Outras coisas. Se a igreja tem esse costume, problema da igreja. Eu não sou contra igreja nenhuma. Isso aí ainda eu acho até o mínimo. Deus que me perdoe, pode eu estar errado até. Mas o que eu acho mais errado, e eu vou dar a minha opinião, é jogar uma pessoa fora. Eu não estou falando mal da congregação, não estou falando mal de nenhuma igreja. Jogar uma pessoa fora, lançar ela no inferno, dizer que ela não tem salvação. Irmão, nós estamos perto da volta de Cristo. Olha aqui o que eu acabei de explicar. Nós não estamos mais no momento de jogar ninguém fora. Vamos procurar buscar as almas que estão perdidas. Será que isso é falar mal de alguma igreja? Quando você visitou aquele que está parado, quando você foi atrás daquele que está perdido, que você acha que está perdido, irmão, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, entenda, eu estou com autoridade, eu sou um servo de Deus, eu estou com autoridade do céu para dizer, vamos nos preparar para a volta de Cristo, e vamos buscar os que estão feridos, vamos atrás dos que estão machucados, vamos procurar aqueles que estão jogados, isso é para todas as denominações, é um alerta, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou dizendo, você que está parado na beira do caminho, se você não sente, você está percebendo que naquela igreja
tem alguma heresia, não vou falar nome de igreja nenhuma, se naquela outra tem heresia, você é muito inteligente para examinar as escrituras e ver aonde está a heresia. Pessoas que não têm o verdadeiro amor, que não visitam, que não fazem nada e quando fazem querem mostrar que fez. Irmão, olha o que o Senhor está mostrando para mim agora. Os dias que Daniel mostrou lá estão se cumprindo, se cumpriram e agora nós estamos se aproximando da vinda de Jesus Cristo. O que nós vamos fazer, irmão? Preocupar com construções, preocupar com prédios, preocupar com dinheiro para coleta, para construir isso, para construir aquilo. Irmãos, vamos preocupar com as almas que estão jogadas, vamos investir em homens que querem buscar as almas, irmão. Pelo amor do nome santo do Senhor, vamos postar coisas para salvar as almas. Ó, você que está aí me ouvindo, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, receba esta pregação, receba esta palavra, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora ao teu Deus, peça a Ele, ora ao nosso Deus eterno, Ele que fez o céu e a terra, peça a Ele que você quer receber Jesus Cristo como teu Salvador, peça a Ele que você não quer perder a tua alma, aquele príncipe que derrubou Jerusalém, aleluia, aquilo já aconteceu no passado, a história quer se repetir, o príncipe agora quer tomar conta da humanidade com uma nova doutrina que vem vindo aí, que eu não vou citar o nome, dominando todas as denominações, fazendo com que elas sejam, aleluia, debaixo dos seus pés, mas aqueles que são de Jesus Cristo não se deixarão enganar por espírito nenhum, por demônio nenhum, porque nós estamos em Cristo. A picada da abelha não é nenhum sinal da besta, mas a picada da abelha já é uma preparação para nós sermos monitorados. Irmãos, tenhamos agora, a partir desse momento, a partir desses tempos que nós não sabemos quanto nos resta, a preparação, a oração, a consagração a Deus. Aonde eu vou buscar agora? Busca na tua casa, busca no teu quarto, busca onde você estiver, debaixo de uma árvore, ore em espírito, clame a Deus. Se você, mas eu queria tanto ser batizado, ora o Senhor vai preparar o teu batismo no momento que você menos espera. Bendito seja o Senhor. Eu queria tomar a Santa Ceia. Deus vai preparar de você ter a ceia. Deus não vai deixar ninguém, irmão, sem cumprir o desejo do coração, quando o coração deseja aquilo que é o mesmo desejo de Deus. A única coisa que Deus não quer é que você despreze o que está escrito, dizendo que aqui, aleluia, isso aqui apenas é uma coincidência, é um fato coincidente. Não, isso é real. Daniel viu, Daniel ouviu, Daniel profetizou e se cumpriu dentro da data em que ele havia profetizado. Agora, sobre a volta de Cristo, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a oliveira já está dando flores, aleluia, nós estamos vendo o cumprimento da palavra, as dores de parto, a terra já geme, aleluia. Irmãos, tenhamos nós, dentro de nós, a confiança em Deus. A partir do momento em que nós depositamos nele a nossa confiança, haverá sobre nós uma proteção. Não tema, irmão, não tenha medo. Bendito seja o Senhor, como disse Paulo lá em Tessalonicenses capítulo 2, ninguém vos perturbeis, nem por epístola, nem por carta, nem por palavra. Sabei, pois, que o Senhor Jesus Cristo vai guardar a nós, se nós guardarmos a palavra dele. Irmão, fica firme no Senhor Jesus, que esta mensagem de palavra, que esse ensinamento, que esse estudo espiritual possa te mostrar que o que estava escrito e o que está escrito não é uma falácia, é uma verdade. Jesus Cristo vai voltar e o sinal, irmão, está aí. Nós vemos terremotos, nós vemos mudanças climáticas, nós vemos os governos fazendo alianças que estão contrariando a palavra de Deus. Nós vemos escolas ensinando, os nossos querendo ensinar os filhos dos nossos irmãos, ou os filhos de um e de outro, a coisas que não são adequadas à palavra de Deus. Irmãos, sejamos nós espirituais, vamos nos aplicar à oração, vamos nos aplicar. Vejamos o que Daniel fez. Ele estava orando pelo seu povo, irmão. Na hora que Gabriel apareceu por ele, vamos orar uns pelos outros, e o Senhor também mandará os seus anjos. Irmãos, eu sinto de falar aqui, nesses últimos tempos,
Pode ser que, eu não estou dizendo que vai ser amanhã, que vai ser daqui 20 anos, 30 anos. Eu não estou dizendo nada disso, irmão, porque eu não posso profetizar uma mentira, mas eu estou dizendo que já estamos vendo as dores de parto, e segundo aquilo que nós estamos vendo, nós já temos que nos preparar, porque se demorasse 10 anos, imagine, o que é 10 anos? Eu estou com 57 anos, irmãos, parece que foi ontem que eu nasci. Os irmãos percebem que as coisas voam? Então vamos nos preparar, irmãos, lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, e buscando os que estão achando que não tem mais salvação porque saíram de alguma denominação. Eu quero deixar claro que citei nome de 2 igrejas aqui, não quero ofendê-los, por favor, não me levem isso como ofensa. Eu tinha que exemplificar, porque existem igrejas que fazem rebatismos, que desfazem das outras, que acham que são exclusivistas. Não está certo. Se você acha que você é melhor do que o outro, você já não está certo. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim, quando alguém encontrou alguém pregando e não estava com ele, um dos seus discípulos falou, mestre, nós vimos alguém profetizando e pregando em teu nome e nós mandamos parar. O Senhor Jesus falou, por que vocês mandaram ele parar? Aquele que não é contra nós é por nós. Então eu não tenho nenhuma, vamos dizer, rivalidade contra nenhum tipo de denominação. Apenas tenho que esclarecer o meu sentimento dentro da liberdade da expressão, sem atacar ninguém. Uma coisa é, irmão, com toda a certeza, eu tenho certeza e convicção daquilo que estou falando. Sou um servo de Deus, não sou uma criança, não nasci ontem e tenho ministério para a honra e glória do nosso Deus, não me exaltando a minha carne, mas para a glória do meu Deus eterno, eu estou aqui cumprindo a minha missão e dizendo para você, foge da Babilônia. Qualquer sistema, aleluia, seja ele qual for, que se influenciar com a Babilônia, com a confusão, foge dele. É melhor você servir a Deus dentro da tua casa, debaixo de uma árvore, fazer a vontade de Deus quando Deus te mandar, do que você estar enrolado numa Babilônia e depois perder o direito da vida eterna. Isso eu não quero e tenho certeza que você também não quer. Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu ministério, e se você prega em alguma igreja, aplique a verdadeira doutrina do amor, da misericórdia, da piedade. E se você vê alguém fraco, não jogue fora, vai atrás dele, procure-o, dá remédio, quem sabe, mas esse já morreu. Sabe que quando uma pessoa morre, irmãos, às vezes no momento que ela está morrendo, numa ambulância, eles pegam um aparelho, que eu não me lembro, um desfibralizador, e dão um choque em cima do coração, para ver se o coração volta a bater. Faça isso você, irmão. Use o desfibralizador espiritual. Quem sabe alguma alma ainda vai ressuscitar, porque o Deus que nós servimos, ele ressuscita até alma. Lê lá em 37 de Ezequiel e você vai ver se isso não é real. Esta é a pregação e o ensinamento que Deus me dá. Deus seja sempre glorificado. Amém. Amo vocês. Um ósculo santo nos vossos corações. Amém.